Então, beleza, pessoal. Eu vou pedir para a gente já começar abrindo nossas Bíblias aí em Lucas 22, 14. Deixa eu abrir aqui também. Vamos lá? Só para dar uma introdução, nós estamos na série ainda, hoje é a última pregação sobre o partir do pão. E o tema que foi confiado a mim no nosso sorteio evangélico foi o significado simbólico do memorial. Então vamos lá. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora eu não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tome isso e partilhe entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Vamos lá. Vou pedir para vocês curvarem as suas cabeças, vamos orar. Senhor, aqui estou eu, Senhor. Que, Pai, que o Senhor queira transmitir para a Tua igreja, Pai, não venha dos meus achismos, ou que não venha também do meu coração, mas que a minha boca seja a Tua, e que tudo que flui da minha boca, Pai, discorra do Teu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Pai. Abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender, Pai, o significado da Tua ceia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Bom, gente, eu separei aqui a minha pregação em alguns tópicos, e eu queria começar de uma maneira mais didática, falando com vocês o significado do que é realmente o memorial. Muitas vezes a gente vem à igreja uma vez por mês, no domingo, e aí às vezes a gente acaba participando do ato da ceia nas nossas reuniões, mas a gente acaba não entendendo o que significa. Então, assim, no nosso contexto, que é um contexto religioso, o memorial, ele se refere a um ato de lembrar e tornar presente um evento ou uma pessoa importante. Então, assim, nós precisamos, no memorial já está falando que nós precisamos trazer à nossa lembrança um evento ou uma pessoa importante. Então, nesse evento, o que aconteceu? Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados, e a pessoa importante, né? Eu nem preciso falar, né? A pessoa importante, que é Jesus. Certo, gente? No nosso caso, o que a gente tem que trazer à memória é exatamente esse ato que Jesus fez por nós, que é um ato salvífico. Cristo nos salvou. Todo mundo tem a consciência aqui que é salvo por Cristo? Então, beleza. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é a diferença entre um memorial e apenas uma recordação. Normalmente, quando a gente recorda de algo, a gente lembra de algo que não sai do nosso campo da ideia e nem das nossas emoções. Por exemplo, você tem uma memória de infância boa, isso te faz bem quando você lembra, ou quando você tem uma lembrança da sua infância ruim, te faz mal. Então, às vezes a gente acaba lembrando de algo que já está em nós. A gente não precisa de um ato ou algo que nos faça lembrar. Então, essa é a parte da recordação. Uma recordação é simplesmente o ato de lembrar algo do passado. É um processo mental e emocional, sem a necessidade de haver uma ação ou prática. É isso.
sem a necessidade de ter alguma ação ou prática. Então a gente já lembra disso, é automático, certo? Eu acho que a única pessoa que não lembra aqui das coisas é o Rafinha, né, Rafinha? Que Cara, é bizarro, mano. Eu falo um negócio pro Rafinha de manhã, mano, à noite ele já esqueceu, velho. Eu tô mentindo, Henrique? Exatamente. Pessoal, ficou claro a parte da recordação? Então, só voltando aqui, a recordação é algo que não sai do nosso campo de ideia e nem das nossas emoções, tá? O memorial já é uma lembrança ativa, tá? Quando Jesus fala, no texto em Lucas, que ele fala assim, ó, façam isso em memória de mim. Cara, era para eu ter trocado esse esboço aqui, meu, tá clicando aqui, tá saindo tudo, mas beleza, vamos lá. Quando Jesus fala, façam isso em memória de mim, na tradução da palavra memória no grego, é pronunciada anamnesis, que significa nós pegarmos a realidade do passado e trazemos para o presente. Então Jesus ele é bem claro, façam isso em anamnesis de mim, tragam o meu passado, a minha realidade de agora para o seu futuro. Então Jesus ele já deixa ali já um mandamento para a gente ali, já para gerações futuras. Que, por exemplo, daqui, vamos supor que Jesus não volte daqui a 2000 anos, as pessoas ainda vão se recordar dele. Entendeu? Recordar não, vão se lembrar. Por causa do memorial. Certo? A definição bíblica do memorial é mais do que apenas se lembrar. É um ato simbólico e ativo, que faz com que a realidade lembrada seja trazida para o presente, de forma viva, significativa e espiritual. Um exemplo. O maior memorial que o Senhor deixa para a gente é a ceia, né? A ceia do Senhor. Que ele tem uma coisa que eu acabei esquecendo que eu lembrei agora, para falar para vocês. A diferença entre a recordação e o memorial é que a recordação, ela não tem a capacidade de proclamar algo. Já o memorial tem. Então, no memorial, nós recordamos a morte de Cristo, mas também proclama e representa isso também. Não é só lembrar com a mente, mas também participar espiritualmente de uma verdade eterna. Certo? Então, pessoal, eu deixei aqui 4 pontos para a gente, toda vez que a gente for ceiar, isso aí já tem que deixar decorado para vocês. Toda vez que a gente vier a ceia, nós precisamos lembrar desses 4 pontos. Primeiro ponto, que o corpo de Jesus, ele foi partido, que é simbolizado pelo pão. Que o sangue de Jesus foi derramado por nós, que é simbolizado pelo vinho. Que ele morreu por amor a nós, pelos nossos pecados. E que nós fomos reconciliados com Deus por meio dessa morte. Cara, é muito difícil de conceber. Quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, cara, Deus, no seu alto e sublime trono, cara, ele vai lá e manda o seu filho para se tornar homem, para morrer, cara, por mim, mano. Não faz sentido, mano. Para mim não faz. Eu não sei se para você faz, cara. Às vezes eu fico, rebominando as coisas que eu já fiz na minha vida. E eu falo, cara, não é possível alguém me amar do jeito que eu era. Mas, cara, ele nos amou. Certo? Então, esses 4 pontos, vamos lá. Vou falar de novo para vocês decorarem. Que o corpo do Senhor Jesus foi partido, que é simbolizado pelo pão. Que o sangue dele foi derramado, que é simbolizado pelo vinho. No nosso caso é o suco, né? Que ele morreu por nós. Que ele morreu por amor a nós, pelos nossos pecados, e que nós fomos reconciliados com Deus por meio dessa morte. Nós estávamos condenados a passar a eternidade longe de Deus, mas por causa da morte de Cristo, nós fomos reconectados com a realidade de Deus. Gente, glória a Deus por isso, cara. Certo? Pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem também em João 6:52. Deixa eu abrir aqui também.
Todo mundo achou? Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come da minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue pertence em mim e eu nele. Amém? Então, o Senhor está falando, Jesus está falando nessa hora aqui, cara, a importância do significado da ceia. Vocês já pararam para pensar que nessa passagem, Jesus fala que quando a gente está ceando, nós nos tornamos um com Ele? Cara, é incrível isso, cara. Chega a me bugar às vezes, assim, porque a gente se tornar um com Cristo, eu acho que é das maiores dádivas que eu já ouvi isso, que eu já ouvi na minha vida, né? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, o Senhor nos orienta sobre a importância de comermos o corpo e bebermos o sangue. Por isso, Ele vive em nós como se nós fôssemos um. Certo? Pessoal, vou pedir também para vocês abrirem agora em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Todo mundo achou? Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinam-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. E pessoal, aí azedou, né? Aí azedou. Porque aqui é o seguinte, Paulo está falando que é necessário um autoexame da gente. Todo mundo sabe que eu sou dentista, né? E a gente tem uma ficha de avaliação do paciente que se chama anamnese. Bem parecido com a tradução do grego, né? Mas essa ficha que a gente tem que dar para o paciente é uma ficha que relata todos os problemas de saúde que o paciente tem. É basicamente para o paciente auto se examinar e falar para a gente quais são as debilidades dele. Então, assim, Paulo, ele está falando praticamente a mesma coisa para a gente se examinar, para a gente olhar para dentro de nós e ver o que está ruim, se arrepender e aí sim tomar a ceia. Normalmente, isso está associado aos pecados que a gente não confessa. Tá? Paulo está falando isso aqui para a igreja de Coríntios, tá, gente? Então, assim, a igreja de Coríntios, ele está advertindo a igreja nesse trecho, falando sobre falaram as boas condutas, primeiro, né, na primeira parte do capítulo, e as más condutas deles. Então, assim, o que acontecia com a igreja de Coríntios? Eles não esperavam que todos chegassem para ceiar, eles não se interessavam pela ceia, uns comiam mais, outros não comiam, uns bebiam mais até ficarem embriagados, e outros nem bebiam. Então, assim, como em João está falando sobre nós nos tornarmos um com Cristo na ceia, Paulo está resumindo aqui para que quando a gente for ceiar, nós levantarmos as nossas cabeças e nos tornarmos um com os nossos irmãos. Gente, não faz sentido você querer ser um com Cristo e você não querer ser um com seu irmão. Não adianta correr, pessoal. Tudo deságua nisso.
tudo deságua como são as nossas relações com nossos irmãos. Então, não faz sentido. Então, nessa noite que a gente possa se examinar também. Eu deixei alguns exemplos práticos para que a gente possa, para resumir, para finalizar, tá, pessoal? A pregação foi rápida, mas tudo bem. Eu vou deixar alguns exemplos práticos para vocês de como a gente pode agir com os nossos irmãos e é uma forma mais fácil de revelarmos Cristo um para o outro. Eu sei que na prática não é tão simples assim, mas na teoria tá mais ou menos, certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ser igual a Cristo para os nossos irmãos é nas palavras. Nós precisamos falar com amor e falar com verdade, certo? Amor e verdade, pessoal, resolve tudo. Às vezes não a curto prazo, mas a longo prazo resolve. Nós precisamos ser igual a Cristo para os nossos irmãos no amor ao próximo. Nós precisamos praticar o amor incondicional. É um amor que não recebe nada em troca. Então, assim, você precisa amar sem precisar esperar algo em troca. Certo? No serviço, nós precisamos ser igual a Cristo no serviço para os nossos irmãos. Nós precisamos servir sem querer ser servidos. É difícil, né? Nessa rotina que a gente tem, hoje é muito prático tudo, né? A gente sempre está trabalhando o tempo inteiro aqui em São Paulo, vai para cima, vai para baixo. E a gente sempre está esperando alguma recompensa. Mas na relação com os irmãos, não tem que ser bem assim. A gente precisa servir sem precisar ser servido, tá? Sem querer ser servido. Esse ponto aqui me pega. Nós precisamos ser com nossos irmãos pacientes. Gente, todo mundo tem o seu processo. Todo mundo passa pelo seu processo na velocidade que cada um vai. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais demorado. Então a gente precisa ser paciente com os nossos irmãos. Certo? Cristo foi paciente. Nós precisamos ser igual a Cristo nas relações, na nossa vida espiritual também. Cristo, ele só fazia as coisas que ele viu o Pai fazendo. Ele sempre buscava a vontade do Pai. Nós precisamos ser assim nas relações também. Imagina só, cara, se a gente tem uma relação onde só prevalece o que eu quero fazer com você e você faz o que você quer fazer comigo. Gente, da gente só vem coisa ruim, gente. Nós precisamos liberar o coração também com os nossos irmãos, com o perdão. Quem tem dificuldade de perdoar? Aí ninguém levanta. Ele levantou aí, da hora, hein? Obrigado pela sinceridade. Às vezes é muito difícil perdoar, gente. Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não. Mas imagina só, cara. Se Deus perdoasse você na medida que você perdoa. Tem que estar vendo, hein? Certo, gente? O sétimo ponto que eu deixei aqui para os irmãos é na luta contra o pecado. Pessoal, o pecado, às vezes a gente não consegue vencer o tempo inteiro, né? Mas a gente sempre tem que lutar. Então a gente precisa lutar contra o pecado também. Tentar viver o máximo de santidade. Amém, irmãos? Então, basicamente, só para não fugir muito do tema, nós precisamos ter essa consciência, que o Senhor nos traga essa consciência na ceia. Na próxima ceia nós sermos um, nós olharmos para o próximo. Moisés sempre fala isso, né? Nós precisamos levantar a cabeça, olhar para o lado, né? E para que nós possamos ser um na ceia, como nós nos tornamos um com Cristo, que nós nos tornamos um entre nós irmãos também. Amém? Amém? Fechou? Ô Lennon, você falou que ia passar o nervosismo no meio da pregação, mano. Oh, mano. Fechou, Chaves? Amém. Já é parar para ir embora? Beleza. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor
me deu graça, Pai. O Senhor me deu graça. Jesus. Parece que não, Senhor, mas isso aqui é uma vitória para mim, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me reconectado com o Pai. Pai, eu nunca me imaginei, Pai, estando aqui, Pai, ministrando os irmãos, Pai. Então, só tenho um coração grato essa noite. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter, Pai, se entregado naquela cruz por nós, Pai. Mesmo sem nós merecermos, Pai, nem um pouco. Ah, Jesus, como nós somos falhos, Pai. Nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa, Pai, por nós não conseguimos perdoar nossos irmãos. Nos perdoa, Pai, por às vezes nós sermos igual a igreja de Coríntios, Pai. Ah, Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, só agradecer mesmo. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, Jesus.